Olá, seja bem-vindo a mais um estudo proporcionado pelo Centro Espírita de Caridade, Luiz Monteiro de Barros, no Instagram e no Facebook, Nascentes da Caridade. Juntos estamos recebendo Jesus em nossos lares. É o Evangelho itinerante. A proposta, além de recebermos Jesus, é poder compartilharmos os ensinamentos dos Espíritos Superiores, como realizar o Evangelho no lar, já que é o próprio Mestre Jesus, na casa de Simão Pedro, que ensinou a todos quando estava presente fisicamente com todos nós. Recomendamos você separar o seu copinho com água. Algumas pessoas gostam até de colocar uma jarra, porque gostam de compartilhar com os familiares, pode, compartilhar com os bichinhos, depois com as plantas, então fique à vontade na sua característica particular. É saudável você convidar os familiares presentes, respeitando o livre-arbítrio deles, né? E convidar principalmente quem tem as crianças e os jovens a também participar, que a doutrina espírita é uma doutrina para o espírito imortal. O espírito imortal não tem idade. Então, feito as observações iniciais, na condição de filhas e filhos de Deus, eu convido a fecharmos os nossos olhos físicos para que possamos entrar em sintonia com os espíritos protetores, os anjos guardiões e o anfitrião do trabalho, Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos, graças à permissão divina e teu amor. Permita-nos, Senhor, que os espíritos que vêm trazer os fluidos da tua paz, do teu amor, possam acolher os nossos pensamentos, às vezes imaturos, que possamos aprender com eles, a crescermos diante das dificuldades que a vida nos possibilita na condição de espíritos imortais. Permita-nos, Senhor, que através da mesa do nosso coração, o pão ofertado por esses trabalhadores, por ti, jamais deixe que o nosso espírito fique com fome, que possamos também compartilhar esses pães com todos aqueles que conosco jornadeiam por essa bonita estrada, a estrada da vida. Pedimos, Senhor, que nossas vibrações cheguem a espíritos rebeldes, recalcitrantes, afastados do sol do teu amor. Sê conosco, Jesus, num trabalho que é teu, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Bom, então, aqui já com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão, então nós abrimos aleatoriamente e fazemos a leitura e depois comentários. Então, caiu aqui no capítulo 16, não se pode servir Deus e a Mamon. Caiu no item 4, Jesus na casa de Zaqueu. Então, fala ele, Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, que ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, disse-lhe, Zaqueu, apressa-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo, ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no quer que seja, eu lhe retribuirei 4 vezes. Sobre o que Jesus lhe disse, esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Isso está em São Lucas. Caetano, fique à vontade aí para comentar. Então, boa noite a todos. Uma alegria muito grande participarmos do Evangelho Itinerante com todos vocês. E o nosso comentário, a nossa observação sobre esse capítulo de servir a um Deus ou outro Deus, né? Mamon, o Deus do dinheiro, das coisas transitórias, as coisas passageiras, coisas que ficam, é uma escolha que todos nós
vamos fazer na nossa vida. E toda vez que escolhemos algo que não é duradouro, que é fugidio, algo que não nos pertence, é lógico que isso cria uma ilusão dentro de nós, porque acreditamos ter algo que não nos pertence. Passamos a nos alimentar de algo que não nos preenche. E esse ensinamento de Jesus é exatamente para que façamos as escolhas certas na vida. Servir a Deus, aonde vamos encontrar na nossa essência, nas coisas duradouras, nas coisas da alma, do espírito, é realmente o que é necessário para a nossa alimentação e para o nosso fortalecimento de nós, espíritos imortais. Quando Jesus está na casa de Lázaro, e as duas irmãs que o recebem, Marta e Maria, e Marta, aquela mulher dos novos tempos, preocupada com os afazeres da casa, com bom atendimento ao mestre, e Maria, a sonhadora, na realização das questões da alma, da imortalidade, ou então da espiritualidade, jogada aos seus pés. Em determinado momento, Marta se aproxima de Jesus e fala: Senhor, tu achas justo? Eu estou desde cedo fazendo o preparo dos seus aposentos, do seu alimento, da sua vestimenta, para cuidar do Senhor. E Maria, desde cedo, jogada aí aos seus pés, sem nada a fazer. E Jesus, como o mestre por excelência, fala: Marta, 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 tu te ocupas com coisas que não são necessárias. As coisas que não servem a Deus. As coisas passageiras, temporárias, fugidias. E faze como Maria. Pegue a boa parte da vida. Pegue a boa parte daquilo que é importante para nós. Pegue a parte de Deus, a parte divina, que as traças não corroem e que ela é permanente e não é perene, como os sonhos, as seduções e as tentações que esse mundo nos oferece. Então, esse capítulo 16, Allan Kardec escolhe esse título para nos chamar a atenção das escolhas que fazemos na vida. E colocou nos dois senhores, aquele que é atemporal e aquele que é o Senhor que vem nos seduzindo em todas as encarnações da matéria, na experiência com a matéria, na experiência com aquelas coisas que nos aprisionam e nos escravizam. Por isso, é muito importante que nós façamos a observação necessária para abandonar esses hábitos que nos levam a ficar presos com coisas temporárias, com as coisas que impressionam muito os nossos sentidos, e não nos permite desenvolver os bons sentimentos da vida, que são os valores que nós vamos conquistando na vida. Então, nesse encontro com Jesus, Nicodemos, ele faz a sua observação em cima da verdade. Foi um homem sincero, dizendo que daria tudo àquele que, se porventura ele passou para trás, ou ele negligenciou, e pagaria o dobro ou o quádruplo, tamanha a sua sinceridade, porque naquele instante ele passou a servir um outro Senhor, esse Senhor da vida, que nos deu a vida e que nos dá a possibilidade de todos nós crescermos através do nosso esforço e através do sacrifício, no sentido de sacrificar as coisas do tempo, as coisas da matéria.
e absorvemos mais as coisas da alma, que talvez é a busca incessante que nós fazemos para a nossa felicidade. Então, se pudermos alguma coisa observar nesse instante sobre essa leitura, é isso que eu tenho a dizer e gostaria aí da opinião dos nossos amigos. O que me chamou... Sou eu, então? O que me chamou a atenção é essa atitude dele aqui, ó, extremamente proativa, né? Então, ele baixinho, não fica refém da sua característica biológica, né? Já que tinha uma multidão na frente dele, usa-se, então, da tarefa de subir, né? A gente pode também fazer essa reflexão de subir os nossos pensamentos, ou como foi o caso salientado por Caetano, elevar os nossos sentimentos, né, elevar as nossas emoções. Então, ele sobe na árvore, Jesus o vê e convida. Então, fica bem evidente aqui ele mostrar várias leis divinas, a lei do trabalho, a questão da lei do arrependimento, como Kardec vai colocar na belíssima obra O Céu e o Inferno, né? Kardec vai mostrar que existe uma lei divina, a lei da reparação, que é constituída por 3 movimentos: arrepender, expiar e reparar. Então, numa mesma existência, o irmão Zaqueu, assim como o irmão Saulo que vira Paulo, ou a irmã Madalena, se arrepende daquela visão equivocada da vida, expiar é a ação da pureza vir para fora, e vai e corrige, ou seja, repara, né? Então, nesse movimento dele, ó, o que ele tinha defraudado, quadruplicar, né? Então, é muito profundo, porque mostra a todos nós que é através dos erros, que é condizente ao nosso grau evolutivo, faz parte do nosso aprendizado errar, né? Mas não faz parte do nosso aprendizado ficar parado diante do erro. Então, o Zaqueu mostra isso, né? Que cresce diante do erro, ele vai reparar. Então, é um convite para todos nós, mostrando que nunca será o dinheiro, nunca será a matéria, e sempre o espírito, usando bastante o discernimento, que é uma virtude, através da reflexão, né, o que ele pode, o que ele não pode, diante das escolhas que a vida nos faz aí. Então, eu posso estar no mundo, mas eu não preciso ser do mundo. Então, essa questão de 2 senhores é quando eu quero que a minha consciência divida-se em 2, né? Então, não dá para dividir a consciência em 2, eu sou uma consciência, eu sou uma individualidade, então eu devo seguir as leis divinas que estão em minha consciência. Então, é muito profundo, porque é bastante atual, já que nós vivemos ainda numa sociedade bastante materialista e principalmente estimulando questões superficialistas. Bom, se a gente for lembrar, os publicanos, que eles eram assim chamados na Roma Antiga, porque eles eram os arredatários das taxas públicas, né? Eles que eram os encarregados das cobranças dos impostos e das rendas de toda espécie. Então, eles corriam muito risco com o seu trabalho, então as autoridades fechavam os olhos para o seu enriquecimento também, mesmo quando o produto das suas cobranças e os seus lucros eram escandalosos, porque eles também ficavam com uma parte disso daí, né? Então, no tempo do domínio romano, o que muito incomodava os judeus era ter que pagar esses impostos exigidos pela lei romana, a ponto que eles faziam disso uma questão religiosa, porque era contrária à lei judaica na época, né? Daí a versão que tinham pelo cobrador de impostos ali na figura de Zaqueu. Mas nessa passagem da vida, a gente vê, mais uma vez, Jesus agindo corretamente com os princípios que ele ensinava, porque ele falava sobre isso, de andar, de perdoar, né, de dar chance para todos, mas ele não só falava, porque ele exemplificava através dos seus atos, que é o que ele fez mais uma vez aí. Então, quando ele entra em Jericó, tem aquela multidão que o esperava, numa demonstração de carinho, todos queriam estar com ele, saber dele, ver ele. E Zaqueu, sabendo que ele ia passar por aquele local, assim como o D'Alessandro falou, e ele tinha uma estatura muito pequena, então o que ele faz? Ele vai e sobe num sicômoro, que é uma árvore, uma espécie de árvore assim robusta que tinha na época, para que conseguisse ver ele passando ali onde ele iria passar. E é uma atitude corajosa de quem reconhece, na verdade, a necessidade de uma transformação na sua maneira de viver.
esse ato dele se colocar ali, se esforçar para ir para cima da árvore para ver, ele foi buscar esse movimento porque ele queria saber mais de Jesus, saber mais do Mestre, porque ele já escutava falar sobre ele, e tudo que ele escutava, ele se sentia bem com aquilo, ele se sentia tocado de alguma maneira. Então ele fez esse movimento para ir buscar. Tanto que quando Jesus passa por ele, que o avista sobre a árvore, ele fala, desce que hoje eu quero pousar na tua casa, né, descansar na tua casa. E imediatamente o povo fica estarrecido, porque como ele vai para a casa de Zaqueu, o cobrador de impostos, uma pessoa que mal vista aqui pelo povo. Então, Jesus tinha essa mania nas suas atitudes, essa forma de demonstrar o que ele verbalizava através de atitudes, e muitas vezes essas atitudes escandalizavam as pessoas da época, assim como quando ele andava com a prostituta, assim quando ele andava com ladrões, assim quando ele defendia os mais oprimidos do povo. Mas o grande momento é realmente quando ele entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu já de prontamente, sem ele falar nada, ele já reconhece que ele tinha agido equivocadamente em alguns momentos da sua existência e já se propõe a devolver em quádruplo, se propõe a ressarcir aqueles que ele havia lesado, mostrando um movimento de transformação. Mas o principal que a gente vê nisso daí é que essa transformação é possível para todos nós, tanto para as pessoas que, às vezes, se equivocam em algum tipo de ato, as pessoas que, às vezes, se equivocam em atitudes com familiares, às vezes, numa forma que uma palavra mais bruta que a gente fala, mas essa transformação, ela tem que vir de dentro para fora de nós, e a gente tem que buscar realmente, com esforço próprio, para que essa transformação ocorra em nossas vidas. Então, Jesus, aí, mais uma vez, nessa passagem, ele traz para si aquelas pessoas que eram mal vistas pelo povo da época. E só fazendo uma lembrança, Zaqueu, passado o tempo, Bezerra de Menezes, que a gente sabe que é a última encarnação dele aí, cuidando de nós aí, nos ajudando, e hoje todo mundo, oração de Bezerra de Menezes, esse belo baluarte aí do espiritismo, né? O bandeirante do espiritismo também, considerado. Então, é a reencarnação Zaqueu, reencarnação Bezerra de Menezes. Legal. E assim, a observação também é uma das observações, a gente pode fazer várias observações, mas Zaqueu era judeu, né? E Roma pegava o próprio judeu para cobrar imposto dos outros judeus. Então, é como se fosse uma traição em cima do povo judeu. Então, era uma pessoa muito má vista, a pessoa não era muito querida mesmo, porque é como se fosse um traidor, estava se unindo ao povo romano, né, que estava subjugando ali o povo judeu. Então, era uma coisa muito feia, né, feia. E nesse momento ele tem uma atitude aí até de humildade, porque o príncipe da paz chegou, né? Então, é o momento dele, é como se fosse o grande momento da vida de mudanças. Então, ele deve ter percebido isso, né? Já vinha sendo alimentado por essa expectativa, por esse momento, e não perdeu tempo em tomar a atitude certa e iniciar um novo processo de mudança, de transformação na vida, né? Então, não é nada fácil quando você está contra toda a sua cultura judaica ali, e aí se põe numa postura de humildade e aceitando essa nova fase que o príncipe da paz veio trazer na transformação do ser, né? Então, dá para a gente fazer várias observações, o Wilson falando, eu analisei isso, então, assim, é muito rica, né? Todas as histórias de Jesus, elas são muito ricas, e a gente consegue extrair aquele pouca visão que ainda a gente tem sobre uma história tão profunda, né? É isso aí. Bom, amigos, então esse foi o Evangelho da noite de hoje, né? Depois fica o convite para cada um pegar o seu Evangelho, ler um pouquinho mais sobre esse capítulo aí
Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? É um capítulo que vai ter bastante parábolas interessantes para nós podermos fazer reflexão. E é importante fazer isso sempre que possível com a família, com os integrantes do seu lar, né? E agora, nessa última parte, onde a gente faz oração, a gente vibra pelos nossos amigos, pelas pessoas, às vezes, que a gente não tem muita afinidade, que também é importante a gente orar e pedir, não só pelos nossos pai, mãe, filhos, né? Mas a gente orar por todas as pessoas que, de alguma forma, convivem conosco no nosso dia a dia. Então, eu convido agora o Caetano a fazer a prece final, aí, a oração, para a gente encerrar o nosso evangelho. Então, tá bom. Então, eu convido a todos vocês, né, que estão nos assistindo, para que a gente possa fazer o encerramento. E esse encerramento é como se cada um de nós pudesse passear por cada cômodo do nosso ambiente familiar, e a cozinha, o quarto, o banheiro. A gente vai andando e vai iluminando cada cômodo. É como se fosse a presença de Jesus em cada cômodo, para que nesses cômodos, essa presença amorosa pudesse nos alimentar e nos dar força para avançarmos na nossa vida. Então, nós agradecemos profundamente a Deus por ter um ambiente onde nós moramos, né, um lar. Não importa esse lar, se ele é um palácio ou um barraco, não importa, mas o que importa é que haja a figura do amor, da sinceridade, da fraternidade, da lealdade, e principalmente a cumplicidade entre todos nós que estamos morando sobre o mesmo teto. E que essa cumplicidade se estenda por toda a nossa existência e fortaleça os nossos laços, e assim possamos não mais fazer só parte da família consanguínea, mas também da família espiritual. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, e possamos nos encontrar na próxima terça-feira com o Evangelho Itinerante. Que assim seja, e da nossa parte, o nosso abraço, e até a próxima terça. Vamos tomar a nossa água, né? E pronto, a nossa água, canequinha nas redes da caridade, né? E estaremos nessa próxima terça-feira todos juntos. O meu boa noite, e eu espero aí o boa noite do Wilson e do Alessandro. Boa noite a todos, meu muito obrigado. Boa noite a todos, uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau.